Graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão e gostaria de convidá-los, os que não são inscritos, a fazerem suas inscrições, a estarem aí visualizando a página, deixando seus likes, seus comentários, para que a gente possa estar de alguma forma sendo útil e sabendo que vocês de fato estão participando de tudo quanto a gente está gravando dentro deste quadro, não é? E esta semana eu falei para vocês, logo na segunda-feira, amor e suas esferas, em Deuteronômio capítulo 5, capítulo 6, versículo 5. E depois eu falei para vocês mesmos, amor para com Deus e para com o próximo, Mateus 22, 29. Ainda falei para vocês em Romanos 12, 10, né? Amor para com Deus e a família cristã. E hoje eu quero estar ainda sendo um pouco ousado, dando continuidade a esta sequência do que a Bíblia está mostrando como sendo o leque do amor. Deus manda amar a Deus, depois Deus, a Bíblia, né? A palavra de Deus diz que eu devo amar a Deus e o próximo. Depois a palavra de Deus diz que eu devo amar a Deus, o próximo, e amar o irmão com amor fraternal, ou amar aqueles que estão dentro da comunidade com amor fraternal. E hoje a Bíblia diz, mostrando mais um leque deste amor também, mas dentro daquela totalidade que nós falamos, né? Então, amor para com Deus, o amor para com o próximo, amor para com aquele que foi gerado em Cristo Jesus, que vive dentro da comunidade. E hoje eu quero ler para vocês Efésios capítulo 5 também, um outro leque do amor que diz: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Perfeito. Então isto é a igreja que compreende um irmão que se submete a outro, mas posteriormente começa algo que talvez isto vai abalar ou mexer com muitos, porque de alguma forma, quando se fala de vida conjugal, sempre traz alguma coisa questionável, né? E diz assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então já aqui seria a sujeição por amor e a proteção por amor. A mulher que se sujeita para proteger, que se sujeita por amor, e o marido que protege por amor. E dando continuidade, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu próprio corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Versículo 25, maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou-se a si mesmo por ela. Pegando este versículo 25 como o tema nosso mesmo, e depois, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Mas somente o versículo 25, dentro desta pauta do leque do amor, amo o próximo, amo a Deus, amo o próximo, amo aquele que está na comunidade cristã comigo mesmo, e depois eu amo a minha esposa. E o interessante é que se você pegar o Novo Testamento e lê-lo de lado a lado, não tem nenhuma cobrança das mulheres em relação ao amor para com o cônjuge. E parece-me, me falha a memória agora, que tem uma referência bíblica que está mandando então a mulher amar o marido, porque então a proposta é do marido sempre estar amando a mulher. E assim, eu diria que neste contexto a mulher ela ama o marido se submetendo e o marido ama a mulher protegendo. Agora a questão é, a fé cristã então ela é machista? Não. Ela é patriarcal do ponto de vista de que tudo remonta do ponto de vista de que tudo traz o aspecto primeiro do homem. Ela não é patriarcal
para subjugar a mulher, mas é patriarcal para proteção. Porque se a gente pega o próprio Abraão mesmo como promessa de amor, promessa de proteção e promessa de fé, este Abraão é aquele que ele ama Sara loucamente e posteriormente tudo que ele faz, as guerras que ele faz e tudo que ele faz em detrimento da palavra de Deus, mas em detrimento também do amor da sua própria família, da sua esposa, ainda que tenha um vacilo no percalço, no percurso da sua vida, tenha um percalço, né? Mas quando ele compreende mesmo o chamado de Deus, a mudança do nome, Abrão para Abraão mesmo, pai de nações, quando compreende Sara como sendo aquela escolhida mesmo, e com certeza, pela fé, Abraão ele já via Sara com a tipificação mesmo da própria igreja, ponto de Paulo escrever que nós temos uma mãe que é do alto, e quando está falando mãe do alto, ele está falando que é Jerusalém, ele não está falando que é Maria, mas é Jerusalém. Ele está trazendo analogia aqui de Isaac e Ismael, de Sara e Agar, dentro desse contexto, que um está gerando filhos para a liberdade, a outra para a escravidão. E nós que somos filhos da fé temos como referência essa mãe que é do alto, é Jerusalém, mas que tipificava também na pessoa de Sara, não é? A gente vai perceber que o marido, quando ele ama a mulher, ele está protegendo, e quando ele está protegendo esta mulher, necessariamente o conceito bíblico ele está trazendo a mesma analogia, a mesma comparação de Cristo e a igreja, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então Jesus ama a igreja, e aí Paulo pega e fala, olha, Jesus amou a igreja, correto? Com certeza os crentes de Efésios falaram assim, correto. Pois é, então vocês devem amar as suas esposas da mesma forma. E talvez uma das questões mas de que maneira? Se entregando por ela, se doando, protegendo. Se porventura alguém tiver que ser sacrificado no relacionamento conjugal, que seja você, o homem. Porque o leque do amor traz justamente esta possibilidade. Cabeça, neste contexto da proteção, então Cristo ele está submisso como homem à autoridade do Pai, a igreja está como corpo de Cristo submissa à autoridade do cabeça, que é o próprio Cristo, e aí Jesus joga e fala na mesma dimensão que a mulher, ela está também debaixo da cobertura e da autoridade do seu marido. E se o homem compreende aqui a consciência de Cristo para com Deus e da igreja para com Cristo, tudo que ele vai querer fazer de fato é se entregar por amor a esta esposa para protegê-la, para santificá-la. O contexto de santificar fala de separar, né? Separada, totalmente separada e consagrada para Kadosh, né? É o contexto hebraico, agiazon é o contexto do Novo Testamento grego, mas santificar então significa que ela está amparada e protegida e guardada única e exclusivamente por mim. E se eu estou amando, protegendo e guardando, eu estou me entregando, me doando por ela. E aí a Bíblia traz esse conceito, a forma de santificar, como cristãos nos santificamos a Cristo, do ponto de vista conjugal a mulher, e Cristo nos santifica. Do ponto de vista conjugal, a esposa se santifica ao seu cônjuge, o seu marido, o marido a santifica, e santificar é separá-la de tudo que possa trazer algum tipo de interferência. E aí Paulo ainda continua nesta metáfora, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então é assim que Cristo fez e é assim que eu faço também, amando a minha esposa, me entregando por ela, fazendo de tudo para que ela possa estar sendo santificada, purificada, e porque eu tenho, assim como Jesus tem uma proposta, também o marido ele tem uma proposta. A proposta de Jesus é apresentar a igreja
como sendo igreja sem mancha, sem rugas, sem coisa semelhante, mas antes santa e inculpável, ou dependendo da versão bíblica, irrepreensível, assim também o marido deve apresentar a sua esposa, ou trazer a sua esposa sem manchas, sem rugas, sem coisa semelhante, mas santa e inculpável, não é? E Paulo continua propondo, é assim que os maridos devem amar as suas mulheres, como Cristo amou a igreja mesmo, como aos seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. E aí ele dá mais uma puxadinha de orelha, ele diz o seguinte, que, além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Mostrando aqui qual deve ser esta dimensão do amor, que vai trazer este aspecto que eu propus aqui para vocês nas 4 esferas mesmo, né? O amor das emoções, o amor da razão, o amor da esfera cognitiva e do conhecimento adquirido, percebido, o amor dos recursos, na esfera dos recursos, né? E assim por diante, trazendo esta totalidade, integralidade e este aspecto orgânico do amor. E este amor, ele é para com Deus, este amor é para com o próximo, este amor é para com o irmão que está dentro da igreja, e este amor, ele é para com a igreja, trazendo uma ressalva que, do ponto de vista do próprio Paulo, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, você também deve fazê-lo. E assim como tem este aspecto do Cristo que vai apresentar a igreja sem manchas, sem rugas, sem mácula, ou coisa semelhante, você deve conduzir a sua esposa desta mesma forma, protegendo-a, amando-a, não é? Porque necessariamente, no final das contas, os parentes passam, os irmãos passam, e você vai ter a sua esposa. Por isso, deixará, é o que Paulo está falando logo no versículo 31, né? Deixará o pai, o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E aí ele traz aqui, este é um grande mistério. Nesta versão que eu estou lendo, Nova Versão Internacional, diz, este é um mistério profundo. Então, esta questão do amar é um mistério profundo, e ele está falando que este mistério profundo estava referindo-se a Cristo e à igreja, e eu afirmo para vocês que este mistério profundo tem que estar se referindo também ao marido e à esposa. Então, a totalidade deste amor joga para com o cônjuge ou a esposa, como sendo aquela que, de fato, Deus me entregou para que eu pudesse cuidar, proteger, zelar, ser cabeça e apresentá-la de forma santa, irrepreensível, inculpável, sabendo que, então, ela se torna uma só carne comigo. Para os casados, eu quero deixar esta mensagenzinha de reflexão e deixando aí, neste final de reflexão, mais uma vez, beijo na alma, beijo no coração, fiquem na paz, que o Senhor vos abençoe rica e abundantemente, amados.